Olá, começa agora mais uma edição do Em Pauta, uma parceria entre a TV Unesp, a TV Câmara de Botucatu, TV e Rádio Câmara de Bauru, para discutir temas de importância para a população com um enfoque regional. Nesta edição, nós vamos abordar os impactos da pandemia do novo coronavírus no processo de ensino e aprendizagem de crianças e adolescentes. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a possibilidade e a real presença do retorno das aulas nas redes municipais de ensino de Botucatu e de Bauru. E hoje a gente conta com a presença de duas especialistas, duas convidadas, professoras da Unesp em Bauru, professora Maria José Fernandes, do Departamento de Educação, e professora Juliana Pasqualini, do Departamento de Psicologia. Professoras, muito obrigada por aceitarem o nosso convite para essa conversa. Bem, eu é que agradeço, Leire, Adriana e Juliana, a possibilidade de estar aqui neste momento discutindo essa temática tão importante e num momento sem precedentes, né, na história da humanidade. Então, muito obrigada. Também quero agradecer essa oportunidade de diálogo, de debate com Bauru, Botucatu, sobre questões tão sérias, tão graves que estamos enfrentando como sociedade. Bom, para a gente começar, agora no final de fevereiro, a organização Todos pela Educação divulgou um balanço anual, né, sobre o impacto da pandemia na educação, em razão do fechamento das escolas em 2020. E de acordo com esse relatório, né, levando em consideração um cenário dito mais pessimista, a perda da aprendizagem poderia chegar até a 72% de um ano típico, nos anos finais, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Então, eu gostaria de saber, né, da professora Maria José, que avaliação que ela faz desse cenário. Bem, este momento, né, é um momento que empiricamente nós já sabemos que haverá prejuízo para a aprendizagem, assim como nós estamos tendo prejuízo para todas as demais áreas da sociedade, né? A economia, os prejuízos eles são visíveis, mas eu também fico me perguntando sempre qual é o maior prejuízo que nós temos quando se trata da vida. A perda de vidas é mais importante. Por maiores que sejam as dificuldades em relação ao ensino e aprendizagem, há sempre a possibilidade de se recuperar algo à frente. As vidas não. Então, o relatório, ele é um relatório de uma instituição que tem uma grande preocupação e uma ligação grande também com o próprio setor financeiro, né, que é o Todos pela Educação. Então, eles se preocupam muito com a questão, por exemplo, da própria métrica, né, de estabelecer um percentual. Em relação à aprendizagem, até no cenário comum é muito difícil a gente quantificar, né, qual o percentual de aprendizagem de um aluno, né, que está nesse cenário que é o cenário aí da pandemia, porque a gente não tem, né, como fazer comparação com momentos anteriores, né? É um momento extremamente atípico, né? E a gente também tem que levar em conta, que é uma coisa que me chama a atenção, né, no relatório, que boa parte das pesquisas citadas são pesquisas que não foram realizadas no Brasil. E isso traz um dificultador, porque pensar a escola brasileira é muito diferente de você pensar uma pesquisa feita sobre aprendizagem, por exemplo, no Canadá, no Japão, né, e em qualquer outro país da Europa. Então, acho que é um momento que
a gente ainda não tem condições, né, de pensar em percentuais de perda, mas que seguramente nós podemos dizer que tivemos perdas, né, em relação às possibilidades de aprendizagem em todas as modalidades, mesmo a gente não tendo uma paralisação das escolas, porque o que nós tivemos foi a suspensão das atividades presenciais, mas não das atividades de trabalho feito pelas escolas. Professora Juliana, a professora Maria José fez essa avaliação mais do ponto de vista do processo mesmo de ensino-aprendizagem, né, de conteúdos, dessa sistemática que de uma forma ou de outra, como ela bem frisou, acabou chegando, ainda que de forma incompleta ou não sendo apreendida de forma completa pelos alunos, acabou chegando a crianças e adolescentes, né, em idade escolar. E do ponto de vista psicológico, que impactos esse distanciamento que houve o ano passado, por conta da pandemia, ele pode ter impactado? E aí eu pergunto, é a mesma forma para quem está mais lá no final, nos anos, né, de ensino médio ou no final do fundamental, e para os que estão começando a vida escolar? Oi, Adriana. Bom, eu de início quero declarar que eu tenho pleno acordo com a avaliação que a professora Maria José faz dessa questão, né? Acho que é evidente que são imensos os prejuízos, né, de termos de interromper o funcionamento presencial das escolas ao longo de todo o ano de 2020, e acho que também não embora seja difícil a gente quantificar, acho que algo que a gente pode afirmar com segurança é que os impactos eles vão ser específicos para cada faixa etária, né? Então, para cada idade do desenvolvimento da criança, a escola representa um espaço de desenvolvimento que traz uma contribuição específica, né? Então, claro que, quer dizer, a falta do convívio da comunidade escolar e do próprio encontro educativo que ocorre na escola não é a mesma para o adolescente, né, para a criança em fins da idade escolar, para a criança pré-escolar. Então, é evidente que são diferentes as dimensões do desenvolvimento que se vai impactar. Eu acho que alguns períodos são especialmente delicados, né? As crianças em início de alfabetização, a gente pode considerar que tem algo bastante desafiador ali, né, de que as professoras alfabetizadoras lidaram com um desafio especialmente difícil no ano de 2020 e buscaram, né, estratégias inúmeras para tentar suprir essa falta. E evidentemente que não foi possível suprir essa falta, né? Nada substitui o ensino presencial, o estar na escola, o estar com a comunidade escolar, que a escola ensina, a escola forma o sujeito, né? Ela forma o sujeito tanto no âmbito da aprendizagem de conteúdos cognitivos, mas ela forma atitudes, ela forma sociabilidade, ela forma a personalidade das crianças. Então é evidente que tem esse impacto. Agora, esse argumento em si, ele não nos leva a uma decisão diretamente, né? Então, por que houve prejuízo à aprendizagem? Como a Maria José bem lembrou, assim como houve prejuízo para todas as esferas da vida social, então é preciso retomar as aulas presenciais urgentemente? É certo que fechar as escolas, ou melhor, interromper o funcionamento presencial é uma medida drástica. E nós precisamos dela, mas nós precisaríamos de uma série de outras medidas que não foram tomadas ao longo do ano de 2020 e fizeram se arrastar esse fechamento, né, presencial das escolas. Então, é sempre preciso pensar esse argumento do prejuízo numa análise de conjunto, numa análise das diversas medidas que compõem o enfrentamento à pandemia pela sociedade e as estratégias e as prioridades do momento. Entendo que, nesse momento, nossa prioridade urgente é interromper a circulação do vírus. Agora a gente tem a pergunta, né, a primeira participação do jornalista André Godinho, da TV Câmara de Bauru, que enviou a participação dele, uma gravação em vídeo. Então vamos acompanhar.
Olá para as colegas da TV Unesp, também da TV Câmara de Botucatu, as professoras Juliana e Maria José, obrigado pela oportunidade da gente debater esse assunto tão importante aqui com a população. E para começar, eu gostaria de lembrar do compartilhamento da educação, né? Antigamente, nos tempos normais, o compartilhamento era mais a escola com as crianças, passando mais tempo, né? Até aquela discussão, né? A educação a gente dá em casa, a escola é um complemento, mas na verdade as crianças passavam mais tempo na escola, muitas em período integral. Hoje isso se inverteu totalmente com a pandemia. As crianças passaram a ficar mais tempo em casa, ou tempo integral em casa, e algumas horas apenas assistindo aula online, ou agora voltando presencialmente numa pequena parcela. Mas como é que é esse compartilhamento familiar da educação com a escola e a família? Gostaria de perguntar para a professora Maria José como é que ela avalia essa situação, essa inversão, as crianças mais tempo com os pais, de que forma os pais podem auxiliar ou têm que agir para que as crianças possam absorver a maior parte do conteúdo, né, para o resto da vida. Bem, André, a sua pergunta, ela refere-se a um dos maiores desafios que nós temos enfrentado neste momento, né? Tanto as famílias como os professores, que é como a gente pode manter as crianças em casa e as crianças aprendendo, né? Eu penso que este contexto, ele tem indicado a todos nós, né, mais do que nunca, qual é a importância da escola, né? A importância da escola como um espaço de transmissão, de apropriação do conhecimento, né? Um espaço que historicamente foi sendo organizado e se constituindo com essa finalidade, né? Então, quando a gente vê algumas discussões, por exemplo, as crianças precisam retornar porque elas não podem ficar na rua, elas não têm com quem ficar, a gente tem N discussões, né, que aparecem nesse momento. E a mim parece assim ser bem triste quando nós colocamos essa discussão sobre a necessidade do retorno nessas questões relativas à assistência à criança e não necessariamente ao papel que a escola tem que ter na formação do sujeito, que é o papel de transmissão do conhecimento. Então, a gente tem vivido, né, em relação a isso, eu penso que um desafio muito grande. E a escola, obviamente que é um lugar onde nós temos um trabalho planejado, um trabalho no qual os professores se utilizam de técnicas específicas, né? Ensinar não é uma atividade qualquer. Então, agora, ensinar usando, por exemplo, a tecnologia é algo que os professores não estavam habituados a fazer. Tá? Assim como as famílias também não estavam habituadas a fazer esse acompanhamento por meio do trabalho organizado dessa maneira. Então, acho que tem exigido muito de todos nós. A gente também tem que pensar que isso expõe um problema muito sério que nós temos na sociedade brasileira, que é a própria desigualdade, porque como, por exemplo, fazer o acompanhamento e o auxílio quando a gente tem famílias que, por exemplo, não têm o acesso ideal à tecnologia, não tem o próprio recurso tecnológico, né? Tem um celular, mas às vezes o celular ele é insuficiente para que o aluno consiga assistir às aulas, ou é um celular sendo dividido por várias pessoas. Então, acho que é um momento difícil, mas é um momento também que eu concordo com a professora Juliana, quando ela disse, nós tivemos durante 2020 um tempo necessário para as pessoas, para as redes de ensino se prepararem. Porque, vejam, é mais do que importante que todos tenham a democratização desse acesso, que eles tenham um acesso melhor. Nós tivemos sobra, por exemplo, de recurso no Ministério da Educação, no momento em que o acesso à tecnologia educacional poderia ter sido ampliada, né? Então, acho que a gente tem, assim, muito ainda a ser feito, para além de se pensar na melhoria, por exemplo, da parceria entre escola e comunidade.
Professora Juliana, a professora Maria José estava falando a respeito da tecnologia e inclusive das desigualdades do próprio país, né, que a gente sabe que existem, né, nessa área também, mas isso também puxa para uma outra questão, que é a exposição das crianças, sobretudo as bem pequenas. A gente sabe que no dia a dia, muitas famílias já têm o hábito de deixar as crianças em contato com celular ou com joguinhos, mas agora foi uma demanda que veio da própria educação, né? E as crianças todas, mas sobretudo as bem pequenas, foram expostas a mais tempo e com algumas responsabilidades também diante das telas e na tecnologia, lidar com isso também. Como é que a gente, como família, né, ou como educador que está próximo dessa criança, consegue ajudar e olhar para essa questão, tanto agora, no momento de pandemia, como no pós-pandemia, né? Que impactos que essa nova realidade pode trazer para o psicológico e emocional dessas crianças? Eu agradeço a questão, Adriana, porque de fato você levanta um aspecto de extrema importância, né, e que ganhou mais relevância no contexto da pandemia. É um problema, como você bem disse, já anterior, mas que ganhou mesmo uma outra dimensão, né, no contexto da pandemia, porque com o confinamento, né, nas nossas casas, para aqueles trabalhadores a quem isso foi possível, a gente passou a ter a tecnologia quase que como única forma de acessar o mundo exterior. Então, quem entrou no trabalho remoto, as crianças na atividade escolar, a gente passou a depender enormemente dos meios tecnológicos para a comunicação social, porque o distanciamento físico se tornou uma realidade. Quando a gente tem que pensar isso para a infância, eu acho que tem uma dimensão, antes de qualquer coisa, para a gente pensar em termos de saúde. A gente precisa ouvir as orientações dos estudiosos do campo da saúde, o que eles nos revelam sobre essa exposição excessiva das crianças à tela. As orientações costumam aparecer, para a gente, dizendo que uma criança de 2 a 5 anos de idade não deveria exceder 1 hora de exposição à tela por dia. Nós precisamos lembrar que a criança nessa fase, quer dizer, os seus sistemas cerebrais, os seus circuitos, eles estão em formação. Então, a atividade que ela realiza é determinante da própria formação do sistema nervoso dessa criança. A tela tem um impacto negativo nesse sentido, se ela acontece de forma excessiva. A gente que é adulto bem sabe o quanto a tela é feita para nos deixar dependentes, é uma espécie de vício, não é? A gente muitas vezes se vê lutando contra aquele impulso de ir ao celular para olhar o que é mesmo. Não tenho nada para ver agora, mas parece, quer dizer, cria-se uma relação mesmo torna-se um vício no cotidiano. A gente acorda de manhã, nem bem tomou café, ou às vezes antes do café está lá consultando o celular, vendo as mensagens. Quer dizer, para nós adultos que temos uma outra condição de ter consciência e controle do nosso comportamento, isso já é bastante difícil. Então, a gente tem que pensar que a gente está lidando com crianças e adolescentes num período de formação da sua individualidade. Então, é de fato muito delicado e não, ao que parece, né, acompanhando as experiências, isso não tem sido cuidado como deveria, né? Eu acompanhei no ano passado alguns casos, escolas que estavam dando aula online de 4 horas de duração para crianças de 6, 7 anos, que é uma prática completamente inadequada do ponto de vista da saúde física dessa criança e também da saúde mental. Quer dizer, isso começou a gerar nas crianças sintomas de ansiedade, pânico, insônia, crianças tendo crises de choro. Claro que é todo o conjunto das circunstâncias produzindo isso, mas esse tempo excessivo de tela certamente foi um fator. Então é preciso, ainda que isso seja muito difícil no cotidiano das famílias, é preciso estabelecer limites para o uso da tecnologia pelas crianças e adolescentes, porque isso é sim prejudicial ao desenvolvimento
quando acontece de forma excessiva. Um outro ponto também bastante relacionado a esse que a professora Juliana mencionou, e aí com os estudantes um pouco mais velhos, né, que se submeteram também a períodos longos, né, frente às telas e se sentiram desmotivados, né, em dar continuidade aos estudos, né, uma das preocupações diz respeito justamente à evasão escolar, né, quantos desses estudantes vão terminar, né, os ciclos de ensino. E a professora Maria José muito bem pontuou, né, a falta de investimentos, né, do Ministério da Educação por meio de políticas públicas, né, que dessem suporte a todas essas condições adversas, né, que se viveu ao longo do ano de 2020. Então, a minha questão agora para a professora Maria José é nesse sentido, né, num cenário que pode haver o agravamento das desigualdades na educação, por conta, inclusive, da evasão escolar, né? Quais políticas públicas deveriam ser implementadas a partir de agora para evitar esses abismos, né, na educação? Bem, quando nós pensamos nos jovens, né, do ensino médio, nós estamos pensando, trabalhando com uma etapa da escolaridade que nos últimos anos, e historicamente, né, o ensino médio é a etapa de escolaridade na qual a gente tem tido problemas com menor capacidade de serem resolvidos, né, ao longo desses anos. Tanto que, quando analisamos, por exemplo, taxa de matrícula, evasão e repetência, o ensino médio destoa muito do ensino fundamental, né? Então, mesmo num crescente que nós vínhamos vindo de atendimento, né, na década de 90, nos anos 2000, em relação à educação infantil e ao ensino fundamental, o ensino médio não seguia o mesmo ritmo. E neste contexto agora de pandemia, nós sabemos que muitos jovens tiveram que ir para o mercado de trabalho. Então, para além da dificuldade de acompanhar, por exemplo, as aulas em casa, de ter o acesso aos recursos, a gente tem essa situação de muitos que precisaram trabalhar para ajudar aí na composição da renda. Então, eu penso que num cenário que não é nem um cenário futuro, para mim isso tem que começar desde já, né, da forma como a pandemia deveria estar sendo tratada, que é de uma forma bastante articulada. Então, ter políticas públicas para a juventude implica pensar em um trabalho entre educação, saúde, cultura, geração de emprego e renda e até mesmo segurança, né? Então, acho que pensar em ações que não olhem, não focalizem apenas a escola, mas a escola neste conjunto da sociedade. E a gente tem, a Juliana até fez referência em um momento que, para cada etapa da escolaridade, a gente tem desafios e necessidades diferentes. O jovem, ele está terminando um ciclo, tá? Então, talvez, para este jovem, a gente tenha uma urgência maior de tentar dar conta de conteúdos, por exemplo, não trabalhados durante o ensino médio, porque ele está terminando essa fase. E enquanto que uma criança, embora tenhamos muitas dificuldades e coisas aí a correr atrás, né, a tentarmos recuperar, nós temos um tempo maior do que esse jovem, né, que conclui agora o ensino médio apresenta. Se vocês me permitem uma complementação, eu acho que né, os comentários que tanto a professora Maria José quanto eu temos trazido aqui, acho que eles nos mostram que a pandemia, ela na verdade só veio explicitar questões estruturais da nossa sociedade, né? A gente dizia muito isso lá no início dos debates, né, Zezé, que o vírus não é o causador de todos os nossos
todos os nossos problemas. A grande questão é como é que nós estamos lidando com o aparecimento desse vírus como sociedade. Então, essa é uma sociedade que não dá prioridade para a infância, que não cuida da sua juventude, que não cuida dos seus trabalhadores. E essa forma de organização social, numa situação crítica como essa da crise sanitária, ela fica absolutamente explícita, né? Então, acho que é importante a gente ter essa clareza. Não se trata de uma questão que a pandemia criou, o desenrolar da pandemia no nosso país já é revelador do nosso modo de funcionar extremamente desigual, injusto, né? Que marca a nossa história como país mesmo, né? A nossa história brasileira, lamentavelmente. E aí volta no que vocês já falaram lá no começo, né, do nosso bloco, nessa questão de que perdemos todos e agora temos que buscar um esforço coletivo de olhar para todas essas esferas, para todas as naturezas das perdas e tentar fazer o acolhimento por meio de políticas públicas, de ações individuais, de ações coletivas, aí também entrando todas as esferas de poder e de decisão da nossa sociedade, né? A gente vai ter que fazer agora um pequeno intervalo, a gente está terminando o primeiro bloco do nosso programa, mas não sai daí não, a gente já volta e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas e o retorno das aulas presenciais na rede municipal de educação, tanto de Bauru como de Botucatu. É rapidinho, já já. Voltamos e o tema de hoje do Em Pauta são os impactos da pandemia na educação de crianças e adolescentes e também o retorno presencial das aulas, né, na rede municipal de ensino de Bauru e também de Botucatu. Conosco as professoras do campus da Unesp em Bauru, Maria José Fernandes, do Departamento de Educação, e Juliana Pasqualini, do Departamento de Psicologia. Na cidade de Bauru, a rede municipal de ensino abriu suas portas para receber presencialmente os alunos da educação infantil e do ensino fundamental no dia 1º de março. E a equipe da TV Unesp conversou com a secretária municipal de educação, Maria do Carmo Kobayashi, para esclarecer como essa decisão foi tomada e como ocorreu a preparação para essa volta dos alunos. Vamos ver. Primeira coisa, foi uma decisão muito pensada, muito consultada, junto com a equipe da Secretaria Municipal da Educação. Nós tínhamos um TAC do Dr. Lucas Pimentel, um termo de ajuste de conduta, que já veio para a secretária que me antecedeu, professora Isabel. E eu tive encontros com o Dr. Lucas Pimentel, com os meus diretores de educação infantil, de ensino fundamental, com o Dr. André Gutierrez, que me aconselha juridicamente, né? Então foi uma decisão muito pensada desde antes da minha entrada nessa secretaria. Havia necessidade de se fazer um decreto sobre a volta às aulas. O Estado e as particulares e as escolas particulares, elas vinham cobrando esse decreto já há algum tempo. Então, esse decreto foi estudado, foi feito. Nós temos um calendário para o ano de 2021, e nesse calendário, o retorno seria no dia 9 de fevereiro, e o início das aulas no dia 22. Nós prorrogamos mais uma semana para que as condições escolares estivessem mais favoráveis e a chegada final dos EPIs, que alguns produtos, inclusive pela crise do Covid, nós não tínhamos insumos. Por exemplo, questões que ficaram pendentes, como os face shields, que são tão importantes para o retorno seguro, né? Em relação ao nosso decreto de retorno às aulas, nós deixamos o retorno facultativo, justamente porque nós temos os pais, a autonomia dos pais para eles voltarem para as famílias, trazerem os filhos ou não. Essas famílias que optarem por deixar os filhos em trabalho só remoto, eles terão
já está no site da Secretaria Municipal da Educação, por escola, por série, todas as aulas e os materiais que estão sendo alimentados. Os nossos técnicos daqui, os nossos supervisores, eles estão também em sintonia com os diretores e com a escola, respondendo às dificuldades que eles estão encontrando. Uma das coisas que mais me preocupa é a questão da vulnerabilidade das nossas crianças, que tem o contexto social, cultural, econômico de não acesso às mídias tecnológicas, para que continuem o processo de aprendizagem. Esses são aqueles que mais me preocupam, porque quanto mais a escola se afasta das nossas comunidades, mais nós criamos um desnível entre quem tem acesso à cultura, ao conhecimento e quem não tem, né? E o que a gente espera é que justamente essas crianças de maior vulnerabilidade social, econômica, cultural, são elas que nós estamos mais preocupados e acompanhando mais de perto. Esse primeiro momento é de retorno, de acolhida, de ver como as coisas vão acontecer. Algum momento teria que voltar. 1 ano é muito tempo. E uma das coisas que eu creio que sejam muito importante é essa aproximação entre a comunidade e a comunidade escolar. E isso foi rompido, principalmente na educação pública. E se tiver problema? Se tiver problema, as escolas fecham. Professora Maria José, qual é a sua avaliação sobre as condições e a maneira como foi ofertado o retorno às aulas presenciais aí no município de Bauru? Bom, seria leviano, né, da minha parte, dizer que as escolas não estão preparadas, porque isso eu só poderia dizer, de fato, visitando, conhecendo, né, vendo lá na escola, no chão da escola, o que é que foi de fato realizado. Eu também tenho assim, uma pontuação, que é quando a gente pensa em educação no município, nós não podemos pensar numa única rede de ensino, porque o município tem escolas que são da rede municipal, mas a gente também tem uma rede considerável, né, de escolas da secretaria, pertencentes à secretaria estadual, e assim como também escolas da rede privada. Então, são escolas aí ligadas à universidade, escolas ligadas ao Centro Paula Souza. Então, quando a gente se refere à educação no município, é pensar a educação nesse conjunto de escolas, que não é um conjunto homogêneo, não é um bloco homogêneo. As condições, elas são muito diversas, inclusive quando a gente pega até a rede privada, né? A gente tem escolas que têm uma estrutura física fenomenal, com espaços, salas grandes, arejadas, áreas verdes, onde podem ser desenvolvidas as atividades, e a gente tem escolas que funcionam em casas adaptadas. Então, a gente também tem, né, entre as escolas públicas, escolas em melhores condições e escolas com condições bastante precárias. Para mim, essa preparação para o retorno, ela envolve muitas coisas, né? Não é apenas colocar, por exemplo, álcool em gel na escola, criar as chamadas bolhas de estudantes, fazer a divisão dos grupos, ter tapete sanitizante, vai além disso, porque aí também, novamente, um problema
problema anterior que nós tínhamos, que já era grave e sempre denunciado, era a questão das condições da escola. Tem escola que, por exemplo, para se preparar para o retorno, precisaria ter uma nova arquitetura, porque as salas de aula, de maneira geral, não têm ventilação, são apertadas, corredores estreitos. Então, assim, a preparação que foi feita dentro dessas condições bastante precárias que as escolas já conheciam. E também, né, o retorno, ele depende de toda uma reorganização da escola. Então, por exemplo, de você ter mais funcionários trabalhando, fazendo a limpeza. E isso eu não tenho visto acontecer, né, nas redes municipais e nas redes públicas, de maneira geral. Acho que temos um decreto, o decreto determinou a volta, mesmo que seja uma volta não obrigatória, mas é uma volta, e eu acho que ele precisa ser, no Estado como um todo, revisto continuamente, em função da própria avaliação que vai sendo feita da pandemia, né? Então, nesse momento em que a gente tem nós estamos no pior momento, né, da pandemia, então pensar em retorno nesse momento, para mim é bastante temerário, né? Então eu acho que também algo que 2020 nos ensinou é que essas avaliações, elas precisam ser mais frequentes, né? Talvez implicando em decretos que prevejam aí tempos menores, né? E sempre dependente de uma nova avaliação, né? A gente fala volta, mas volta em quais condições? Professora Maria José, eu só gostaria de fazer mais uma pergunta relacionada a esse tema, né? Ainda sobre a fala da secretária. Ela pontua a questão da vulnerabilidade, né, de alguns estudantes, a vulnerabilidade social, econômica, né, a dificuldade de acesso ao conteúdo. Nesse sentido, que avaliação é possível se fazer dessa volta, né, para esses estudantes? Olha, Leire, que nós temos essa vulnerabilidade, né, nós temos certeza, e acho que é uma preocupação para todos aqueles que se envolvem com a educação, né? O que fazer com essa vulnerabilidade que conhecemos? A preocupação com a vulnerabilidade, ela tem se voltado muito mais a essa questão, as crianças estão vulneráveis, elas precisam voltar para a escola. Bem, mas será que entre, né, o voltar para a escola e a presença dessa vulnerabilidade, não há outras ações que possam ser feitas? Por exemplo, parece que a única solução é fazer as crianças irem para a escola, né? Se a gente tem um percentual grande de crianças, por exemplo, que não têm acesso aos equipamentos, como tem sido dito, qual é o papel que o poder público tem em relação a isso, né? Será que o poder público também não deveria ter se organizado ao longo desse tempo para oferecer isso às crianças vulneráveis, aos jovens vulneráveis, né? Então, acho que a gente tem... a pandemia não vai acabar agora, né? Nós sabemos disso. Então, nós teremos que pensar em ações que sejam ações planejadas para tentar fazer com que tanto aqueles que têm melhores condições e principalmente esses que estão em condições mais vulneráveis consigam acompanhar as atividades remotamente no momento em que a gente vê a pandemia avançando. Então, eu acho que a solução única não é o retorno neste momento, né? E até porque a gente também precisa ter clareza de que
há um tempo atrás, nós tínhamos os próprios infectologistas, pediatras, defendendo o retorno, trazendo pesquisas, tal, sobre a contaminação nas escolas. Mas vejam, a gente está agora num outro momento, né? E em que a gente tem que reduzir ao máximo a circulação de pessoas. Se você tem crianças indo para a escola, você tem mais gente usando o serviço público de transporte, você tem mais pais utilizando, por exemplo, o carro, tendo que abastecer, um movimento todo que gera, né, e que leva as pessoas, expõe as pessoas a um risco maior, né, em que você aumenta a contaminação, não apenas dentro da escola, né, mas você tem uma contaminação crescente fora, nos espaços fora da escola. Professoras, aqui na cidade de Botucatu, as escolas de educação infantil municipais receberam os alunos no dia 1º de março, mas a volta das turmas do ensino fundamental, que estava prevista para o dia 8 de março, foi suspensa por uma decisão do Executivo. E a nossa equipe conversou com a secretária de Educação aqui de Botucatu, a pedagoga Cristiane Amorim, que também afirmou que está preocupada com essa situação da vulnerabilidade. Vamos ouvir o que ela nos diz. Com a minha experiência na educação, eu penso que os impactos que a suspensão das aulas presenciais terá na formação cognitiva e social das crianças e dos jovens é uma questão muito complexa. Depende muito de como vemos essa situação. Podemos pensar que uma criança inicia o primeiro ano do ensino fundamental aos 6 anos e que ela terá chances ao longo do ensino fundamental de sanar as deficiências causadas pela pandemia. Aquele aluno que está terminando o ensino fundamental, ele tem condições de se organizar quanto à rotina, quanto aos estudos. A perda significativa está com os menores abandonados. Aqueles que estão ao destino da sorte, que fogem da família e do Estado. Eles carregam todas as perdas cognitivas, as sociais, as afetivas, e essas perdas doem. E como doem? O processo de retorno às aulas no município de Botucatu tem sido monitorado todo dia. Monitorado por mim, monitorado pelo prefeito e sua equipe e pela minha equipe. Sabemos que aluno espirrou, quantos anos ele tem, qual a escola ele estava, quem são seus pais. Na verdade, nós temos uma super parceria com a Secretaria Irmã da Educação, a Secretaria da Saúde. Temos uma equipe de saúde que atende a educação, que nos visita, nos orienta, nos socorre, mas eu acredito que vocês desejam saber o que embasa a minha decisão. A minha decisão está embasada na ciência, no conhecimento dos técnicos da educação e da saúde, no compromisso do prefeito com todos os botucatuenses. Botucatu é a 3ª cidade que mais testa seus munícipes, e o prefeito que vai em loco ver a necessidade do povo. Diminuir o impacto da pandemia no desenvolvimento cognitivo é fazer que o conhecimento chegue. Ele pode chegar de várias maneiras. Ele pode chegar através do WhatsApp, do Google Meet, pela música, pela TV Câmara, pelos canais de televisão. Ele tem que chegar onde o aluno está. Professoras, quais as suas considerações sobre essa fala da secretária de Botucatu? E o conhecimento tem que chegar, e às vezes o aluno tem que chegar para ter acesso a esse conhecimento? Bem,
A secretária, né, ela disse que as decisões estão sendo tomadas a partir de discussões feitas e análises, né, feitas continuamente junto com o pessoal da saúde, né. Eu penso que essa é uma questão importante, porque não dá para pensar a questão do retorno das aulas ou da permanência dos alunos na escola, ou quem volta e quem fica de fora, sem considerar essa discussão com outras secretarias, né? Seja no caso do município, seja no caso do estado, ou seja em âmbito federal, né? Esse diálogo ele é fundamental. E acho que também a gente tem que, além desse diálogo entre as áreas, eu não sei, né, como isso foi feito em Botucatu, mas isso de maneira geral não tem sido regra, né, na tomada de decisões, se ouve muito pouco os envolvidos neste processo. Então, por exemplo, os professores envolvidos, os diretores de escola, as próprias famílias. Então, muitas vezes as decisões elas acabam sendo tomadas, né, a partir de uma determinada perspectiva que talvez não seja a melhor para aquela situação ou para aquele momento, né? Como eu disse anteriormente, eu penso que no momento atual eu não teria grandes dúvidas em sendo, por exemplo, alguém a tomar decisões de que as escolas, no momento atual, que elas devessem permanecer fechadas, tá? Tendo perspectiva de retorno à medida em que os dados eles vão sendo mais positivos. Então, acho que assim, defender, para mim, ainda, né, todos nós somos vulneráveis diante desse vírus, alguns muito mais do que outros, né, como é sabido. Mas acho que preservar a vida, né, é uma questão essencial, né, o direito à vida e o direito à vida de todos, eu acho que é agora a principal, o princípio essencial, né, na tomada aí de decisões. Bom, eu vou tentar fazer um comentário um pouco mais amplo, assim, né? Acho que temos aí uma questão para pensar sobre a realidade específica de Botucatu. Eu não conheço, né, as instalações, as condições da rede, o trabalho do município de Botucatu no âmbito da educação, então não tenho tantas condições aí de avaliar essa especificidade. Mas acho que tem um elemento que eu queria destacar, que vai também, né, acho que muito convergente naquilo que a professora Maria José vem trazendo, quando a secretária menciona que Botucatu é uma cidade que testa, né, se eu entendi bem, ela diz que a terceira cidade, deve ser o terceiro município do estado ou do país, não sei, que mais testa, né, os seus habitantes. E eu acho que essa é uma pontuação importante, porque a gente não pode discutir abre ou fecha a escola como se isso fosse uma decisão em si. Nós temos que discutir qual é a política de enfrentamento da pandemia a cada momento pelo conjunto da sociedade. Então, a gente teve, no final do ano passado, né, a Zezé também lembrou disso, né, infectologistas que defendiam a reabertura das escolas desde que a gente permanecesse com restrições de locomoção e de serviços em outros âmbitos, né? Quer dizer, não dá para abrir tudo. O que nós vamos escolher abrir? A gente escolheu abrir setores do comércio e de serviços e manter as escolas fechadas. Isso foi uma escolha que a sociedade fez, ou que as autoridades fizeram, né? E o fato de que essa pandemia tem sido conduzida de uma forma intencionalmente descoordenada no Brasil tem gerado conflitos dessa ordem, né? Acho que a gente hoje não tem dúvida de que a escolha das nossas autoridades, especialmente em âmbito federal, foi não enfrentar a pandemia, né? É uma espécie de um enfrentamento
laissez-faire, né? Deixa rolar, vai deixar rolar, alguns vão morrer, não é isso? E como se a gente não pudesse fazer nada para enfrentar ou para prevenir as mortes, o adoecimento e o sofrimento, o que é uma grande falácia, e os números de outros países nos permitem confirmar isso, né? A gente tem o nosso vizinho Uruguai com uma população de 3,5 milhões de habitantes, com menos de 600 mortes, que é quase o número de Bauru, com 379 mil habitantes. Então, poderia ter sido outro, o desenrolar da pandemia no Brasil, mas a escolha foi para que a gente caminhasse para o caos que hoje, no qual hoje nós nos encontramos. Concordo também com a professora Maria José que neste exato momento, o que as autoridades sanitárias nos indicam é que nós estamos no pior momento da pandemia. Neste momento, mesmo os infectologistas que já foram favoráveis à reabertura das escolas, estão orientando que talvez seja o momento de um lockdown com restrição radical, né? Nós precisamos interromper a circulação do vírus para preservar as vidas, esse deve ser a nossa prioridade, inclusive para evitar, como a gente já tem visto, essa livre circulação do vírus, ela tem gerado o surgimento de variantes que podem ser potencialmente mais graves. Quer dizer, nós estamos gerando um problema mais grave não só para a nossa própria população, mas para a população mundial, com esse descontrole absoluto do vírus. E se vocês me permitem ainda um último comentário, não sei se já estou me estendendo aqui, mas acho que tem uma observação interessante também para fazer quando a gente observa que a educação infantil retoma as aulas e o ensino fundamental tem a retomada suspensa, Acho que isso de novo vai refletir o quanto demandas de outra ordem são atribuídas à escola. A gente vê novamente a escola e a educação infantil tem na sua história uma marca muito forte do assistencialismo. Então, ao que parece de novo, as crianças em vulnerabilidade ou os menores abandonados, enfim, como uma população que precisaria da escola, na verdade essa população precisa de uma série de outras políticas de atendimento e que a escola não tem a especificidade de suprir. Então, eu acho que nós precisamos limpar um pouco esse terreno, quer dizer, qual é a função social da escola, afinal, qual é a função social da educação infantil, como é que é a possibilidade de retorno nessas condições, o que a gente está ensinando para as nossas crianças e adolescentes quando a gente retoma atividades no momento que a gente tem quase 2.000 mortes por dia ocorrendo nessa pandemia numa tendência de crescimento. Sobre essas condições do retorno presencial, nós temos mais uma pergunta do jornalista André Godinho, da TV Câmara de Bauru. Vamos ver. Uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui, para debater, principalmente agora com a professora Juliana, é a questão psicológica do retorno parcial das aulas. Parte da classe volta, mas volta de uma maneira, vou até usar um termo aqui, muito fria. As crianças têm que ficar à distância, principalmente os pequenininhos, os menores. Os adolescentes ainda conseguem entender um pouco mais do que nós estamos passando, mas os pequenos voltam para a escola com aquela mentalidade do que eles tinham antigamente, de se abraçar, se beijar, andar de mão dada, e agora eles voltam à distância, cada um sentado a uma certa distância dos amigos, usando máscara, e até mesmo no intervalo, que era um momento de interação, eles precisam ficar separados, cada um come seu lanchinho ali na carteira ou no outro local separado, sem ter o contato físico. O que isso pode representar para a vida dessa criança depois, psicologicamente, tendo essa convivência tão fria com os colegas, professora? Bom, André, essa é uma questão difícil de responder, na verdade, Acho que pelo ineditismo da situação, a gente não tem respostas já bem formuladas a esse respeito. Eu acho que tem um momento até anterior para a gente refletir, analisar e elaborar, que foi a vivência, desde o início da pandemia, as escolas fechando presencialmente, as crianças passando ao ensino remoto, as crianças ficando confinadas nas suas residências, ou pelo menos grande parte das crianças nessas condições.
Quer dizer, tudo isso já vem, né, trazendo um impacto emocional importante, né, sem dúvida, e se expressando, inclusive, né, das formas mais diversas, em termos de comportamentos e até de sintomas no campo da saúde mental, né? A gente tem relatos aí de especialistas, de pediatras e de outras áreas, dizendo quanto, né, as queixas relacionadas à infância e adolescência se intensificaram nesse período, como também ocorreu com nós adultos, né? Isso não foi um privilégio aí da infância e da juventude, mas é claro que a gente precisa ter um cuidado maior, né, quando a gente está pensando nas crianças e adolescentes. Como você bem disse, né, quanto menor a criança, maior dificuldade de compreender o que é que está acontecendo e das razões dessas mudanças tão bruscas que precisaram acontecer no cotidiano, essa atmosfera de medo, né, de tensão que tomou conta da sociedade. As crianças percebem, captam isso e têm menos recursos para fazer um enfrentamento. E isso torna mais decisivo ainda o suporte emocional que os adultos, né, cuidadores dessas crianças possam oferecer, né? Isso a gente viveu ao longo de 2020 e continua vivendo, porque como a gente já colocou aqui, a pandemia não está no seu finalzinho, né? A pandemia está agora no seu auge. E estamos aí, né, nos debatendo em como lidar com esse momento de agravamento da pandemia. O retorno parcial às escolas, né, discutimos aqui se este é ou não o momento de acontecer o retorno, e acho que tanto eu quanto a professora Maria José estamos aqui defendendo que neste momento de auge, né, nos parece mais sensato a restrição, né, mais radical da circulação. Isso inclui o fechamento das escolas nesse momento, mas é fato, né, a gente vai fazer o retorno das escolas num primeiro momento parcialmente, né, não vai dar para fugir disso num primeiro momento, até porque as vacinas, quando chegarem, as vacinas não vão ser aplicadas às crianças e adolescentes, né, não houve testagem para vacinação dessa faixa etária. Então, a gente vai precisar ir controlando essa volta e não vai ser possível escapar desse retorno parcial, controlado. E acho que, de fato, assim, né, a gente precisa ter clareza de que a escola já realiza o atendimento com base em uma atitude de acolhimento das crianças. Isso já é um princípio da educação escolar, né? Nós já temos essa preocupação de que a escola seja um espaço que acolhe, que educa, que desafia, mas um espaço em que a criança se sinta bem, esteja bem, né? E acho que o princípio do acolhimento ele se torna ainda mais destacado neste contexto. Ouvir as crianças, ouvir o que elas estão compreendendo, conversar para poder receber um pouco, né, de como elas estão vivendo, o que elas estão percebendo, o que elas estão sentindo, o que elas não estão conseguindo entender. Quer dizer, poder ampliar ainda mais esse canal de diálogo para que a criança possa sentir que ela tem um suporte naqueles adultos é fundamental. A pergunta é como é que esses adultos vão poder oferecer essa atitude de acolhimento se eles também estão inseguros, se eles também estão tensos, com medo, né? Como é que a gente discute retorno às escolas sem discutir vacinação dos professores e demais funcionários e equipe escolar, né? Então isso deveria ser a nossa primeira pauta para discutir o retorno, para a gente ter profissionais que estão tranquilos, né, com relação à sua proteção, né, à doença, para poder de fato realizar um atendimento educativo e acolhedor às crianças. Penso que esse debate ele é central e ele não tem aparecido, né? Acho que precisamos debater. Professores incluídos no grupo prioritário de vacinação urgente do nosso professorado para viabilizar o retorno ao atendimento presencial nas escolas. E professoras, para a gente encerrar, vocês citaram ao longo dessa nossa conversa, né, o papel da escola, a importância desse papel, de deixar muito claro qual é esse papel. E nós temos uma última fala da secretária de Educação de Bauru sobre esse assunto. Então, gostaria que vocês, né, assistissem agora para a gente poder encerrar
né, esse nosso debate sobre esse ponto em específico, o papel da escola. Vamos ver. Um dos teóricos que eu estudo, que é um homem centenário, um francês fabuloso, chamado Edgar Morin, ele fala que nós vivemos e nós precisamos preparar os nossos alunos para um mundo de incerteza. Isso ele já vem bradando há muito tempo e reiteradas vezes junto aos meus alunos nas disciplinas que eu ministro eu vinha falando. Só que eu não imaginei que essa incerteza seria tão incerta, olha que pleonasmo, né? E que isso fosse acontecer tão rapidamente. Nenhum espaço que nós vivemos, ele é isento de contaminação. Todos os espaços, mesmo porque esses espaços eles dependem do nosso comportamento. E nós sabemos que comportamento de adulto é difícil ser controlado. Que o dirá o comportamento das crianças e dos adolescentes, que eles agem pelo movimento. Eu acredito que a escola seja esse grande espaço de aprendizado dessa vida que vai nos acompanhar de agora para frente. A escola não é para a vida? A vida está no mundo pandêmico. Que avaliação vocês fazem, né, dessa fala em específico da secretária? Bem, eu penso que a escola ela tem um papel fundamental, né, na formação do sujeito, né? É impensável uma sociedade na qual a escola não consiga, né, agir, trabalhar em função da formação plena dos sujeitos. Eu penso que o momento atual é um momento em que nós estamos perdendo talvez uma grande chance de formar as pessoas em torno de um pacto civilizatório. Me incomoda muito, não vou falar da situação da educação e das escolas apenas nesses 2 municípios, mas estou pensando na educação nas escolas brasileiras de maneira geral, né? O que é que significa a gente ter uma educação numa sociedade em que você tem, por exemplo, uma condição de municípios que estão numa fase vermelha, em que você tem uma série de impedimentos e restrições, e que você tem, ao mesmo tempo, pessoas que dizem não, né? Vocês podem aglomerar, né? Vocês podem ficar sem máscara, porque a gente tem visto isso muito claramente nas diferentes esferas, né, aí da política nacional. Então, eu penso que esta escola, né, a escola ela tem sim um papel importante, não é de preparar para as incertezas nesse sentido, mas é de preparar as pessoas para viver em uma sociedade na qual o respeito e o direito não pode ser o direito individual, né? Eu tenho o direito a andar sem máscara, mas o seu direito de andar sem máscara, né, fere o direito do outro à vida. Então, acho que a gente tem que pensar também no papel da escola neste contexto, né? Que escola é essa e o que a gente pode estar ensinando para as crianças, para os jovens, né, para as futuras gerações, quando nós estamos tendo essa situação, né, de defesa, por exemplo, muito mais da economia do que da vida, né? Aliás, coisas que vão sendo postas em oposição, né? Quem defende a vida não defende a economia, né? E as coisas não são assim, né? Então, ou isso ou aquilo, mas é pensar em uma escola na qual a formação deva ser uma formação para a defesa de toda e qualquer vida, né? De que toda vida é essencial, de que todo trabalho é essencial, mas em quais condições, né? Então, é de pensar sempre
que o nosso direito, ele tem que o direito à vida, né, o direito à saúde, ele tem que estar sempre acima de qualquer coisa, né, e que estamos também deixando passar um momento no qual nós poderíamos ter a educação sendo colocada como prioridade. E educação ser prioridade, educação ser serviço essencial, significa ter educação com vacina para as pessoas que frequentam a escola, né? Sem isso, é ilusório, é a gente tentar aí tá tapando o sol com a peneira, né? Mas eu espero que avancemos e que a gente possa, de fato, né, ter melhores proposituras agora para um futuro bastante próximo em relação à educação. Bom, a professora Maria José acho que destaca uma dimensão ética, né, para pensar a formação ética das nossas crianças, adolescentes, da nossa juventude na escola. Eu quero destacar aqui o papel da escola na transmissão do conhecimento científico. A tarefa da escola é socializar a ciência, né? Uma das tarefas da escola, uma tarefa histórica da escola é a socialização da ciência. E eu penso que o modo como a nossa sociedade tem lidado com a situação da pandemia nos faz ver, né, nos faz perceber o quanto isso, o quanto essa identidade da escola precisa ser recuperada, não é? A escola tem que ensinar ciência, a escola tem que formar uma visão de mundo científica. E eu estou dizendo isso porque uma das grandes dificuldades no enfrentamento da pandemia tem sido o fato de que a nossa população é altamente manipulável por mentiras, né? Hoje chama fake news, mas fake news é mentira, né? Então, mentiras que são difundidas e que as pessoas acriticamente assimilam, né, e passam a orientar a sua conduta cotidiana questionando diretrizes e orientações que vêm da ciência. Então, embora a nossa secretária fala do imprevisível, do imprevisto, e acho que isso é fato na vida social, é evidente que a gente tem um elemento de imprevisto, que quer dizer, sempre estará colocado, mas se a gente for pensar na própria situação da pandemia, a ciência vem prevendo as pandemias. Quer dizer, o surgimento de um novo coronavírus já é algo que vinha sendo apontado pelos cientistas, a ciência vem alertando. A humanidade está lidando com a natureza de um modo predatório e isso vai ter consequências, dentre elas o surgimento de novos patógenos. Quer dizer, isso vem sendo apontado pela ciência. Não foi uma surpresa para os cientistas o surgimento do novo coronavírus, né? O tamanho da pandemia não foi uma surpresa, porque a ciência já compreende os modos de circulação no globo e sabem, inclusive nos alertavam, de que se surgir um novo vírus, ele se espalha muito rapidamente. Então não houve surpresa para a ciência, né? E a ciência conseguiu muito rapidamente detectar e identificar esse patógeno, mapear o DNA, mapear genoma. Em menos de um ano a gente teve 5 vacinas aprovadas para esse novo vírus. Isso é um feito histórico da humanidade, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma população que suspeita da vacina. A gente tem uma população que não confia na ciência. Quer dizer, como é que nós chegamos a esse ponto? A escola tem um papel na difusão do conhecimento científico, na capacidade da ciência, não, né, de ser um conhecimento absoluto da realidade, evidente, né, isso seria incoerente com a própria ideia da ciência como um conhecimento que se supera na história, mas a ciência é um conhecimento que reflete a realidade e que nos orienta a lidar com ela. O que tem funcionado até agora? O que tem funcionado até agora é vacina, e é seguir as orientações das nossas autoridades sanitárias baseadas na ciência. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento de reflexão sobre a importância da escola e o papel da escola, recuperar essa identidade. A escola tem que transmitir a ciência para todos, para toda a população. O conhecimento científico tem que fazer parte da concepção de mundo das nossas crianças e adolescentes em formação, para que a gente não tenha uma população
tão facilmente manipulável por fake news que atendem a interesses escusos e que, infelizmente, tem tido um impacto tão grande no desenrolar dessa pandemia, nesse triste momento histórico do Brasil. Bem, nós estamos encerrando o segundo episódio do programa Em Pauta. Hoje a gente colocou aqui um pouco para o debate os impactos da pandemia sobre o processo de ensino-aprendizagem e também sobre o desenvolvimento social e emocional de crianças e adolescentes, mas a discussão rendeu muito mais que isso, rendeu bastante reflexão, rendeu alguns direcionamentos, pontos de vistas, e que a gente pôde mais uma vez nos certificar de quão complexa é a questão da educação num país como o nosso, de tamanho continental, e num momento pandêmico, sobretudo, que é o que nós estamos enfrentando. Então, muitos desafios ainda nós vamos ter. E em nome das 3 emissoras, eu quero agradecer mais uma vez a enorme contribuição para esse debate das professoras Maria José e Juliana. Vocês lançaram luz sobre muita coisa e agora é nosso papel continuar pensando sobre isso e tentando colocar em prática aquilo que for de melhor para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para a nossa sociedade de uma forma geral. Bem, agradeço imensamente a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, né, com as jornalistas e as câmaras dessas 2 cidades, né, desses 2 municípios, contribuindo para uma discussão tão importante neste momento, que é um momento que não imaginávamos, né, vivenciar, né, embora, como a Juliana disse, a ciência já viesse trabalhando, né, com essa perspectiva, não imaginávamos que fosse ser desta forma, né, até porque não tínhamos um comparativo, né, para saber o que é, e acho que tudo ainda é muito novo, muitas descobertas têm sido feitas e estamos aprendendo muito com isso. E esse momento foi um momento também, né, de contribuir para o debate, mas também aprender muito com esse debate. Obrigada. Também quero agradecer imensamente a Leire e a Adriana, as emissoras, né, que proporcionaram esse momento de diálogo, de debate, que a gente possa ter mais momentos coletivos como esse para pensar em encaminhamentos e enfrentamentos a essa situação trágica que nós vivemos hoje no Brasil e que a gente possa sair do lugar do fatalismo, né? Que a gente possa ter a clareza de que a situação que nós vivemos hoje é consequência das escolhas que foram e vêm sendo realizadas desde o início da pandemia e que o desenrolar daqui para frente depende das escolhas que nós faremos a partir de agora, né? Então, que nós somos os sujeitos que estamos conduzindo o desenrolar da pandemia no nosso país, que a gente assuma esse lugar. Muito obrigada, professoras. Esta edição do Em Pauta fica por aqui. E se você que nos acompanha quiser rever esta ou outras edições, elas estão disponíveis no canal do YouTube das 3 emissoras. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau!